Olá, seja bem-vindo ao meu podcast Vida em Pauta. Eu sou a Thaís Venâncio e eu conto sempre com a sua companhia aí, você que está no carro, em casa, indo para o trabalho, no ônibus. O importante é você me assistir e me compartilhar. Então é importante que você pegue agora, compartilhe essa entrevista, porque assim o YouTube vai entender que essa é uma entrevista de qualidade, que outras pessoas precisam ver também. Aliás, aqui é algo muito interessante aqui no Vida em Pauta, que eu comecei querendo fazer entrevistas com pessoas e conhecer suas histórias de vida. Só que as histórias foram chegando e eram histórias religiosas, de fé, de oração, de milagres, de encontro com Jesus. E eu acabei seguindo esse caminho. Eu acredito que foi Nossa Senhora que me deu esse caminho, esse norte. E hoje, quem passa por aqui, deixa um pouquinho da sua fé e compartilha com a gente essa religiosidade. Bom, e hoje na entrevista eu vou conversar com dois seminaristas que estão agora iniciando o último semestre do seminário. São eles Arthur Henrique Silva Varanda, é isso? E Jardel Martins Ferreira. E eles vão contar pra gente um pouco da história, da vocação. Este mês que nós estamos gravando é o mês de agosto, mês das vocações, e eles vão contar sobre por que escolheram, passaram por uma experiência em Lábrea, no barco, levando um barco hospitalar, não foi? Isso. E eles vão contar essa experiência pra gente. Sejam bem-vindos. Obrigado. Eu quase contei a história, né, de vocês. Eu sou um pouco assim, né? Mas vocês sabem que foi isso que aconteceu? Eu queria fazer, depois de tantos anos na TV, quis fazer um podcast. Quer dizer, Vanessa quis que eu fizesse um podcast. Aí fui fazer o podcast. E aí eu queria conhecer histórias, adoro saber histórias. Mas vocês sabem que as histórias que iam chegando, iam me sugerindo, eram histórias de milagres, de fé. E foi impressionante isso. Como as pessoas gostam e como quem está me assistindo gosta de ouvir as histórias que passam por aqui. Chama atenção, né? Chama, como conquista o coração da outra pessoa. Vocês devem ser muito requisitados, assim, né? Já pelo fato de serem seminaristas. Vocês percebem que falta isso? Acolher essas pessoas? Eu acredito que o tempo todo nós somos bombardeados de informação e cada vez mais informações desesperançosas. Né? A gente abre a nossa televisão e a gente vê muita guerra, muito ódio, né? Muita coisa que nos tira a esperança, né? E nos fecha. Então, escutar histórias de fé, escutar histórias de superação nos ajudam, né? A acreditar um pouco mais que Deus ainda caminha ao nosso lado, né, e levar um pouco de esperança a essas pessoas que, por conta de situações tão diversas da vida, acabaram um pouco perdendo a esperança. Então, acho que o que chama a atenção, o que faz com que chegue a cada vez mais pessoas é justamente isso. Né? As pessoas estão cheias de serem bombardeadas de histórias, muitas vezes mentirosas, desanimadoras, desesperançosas. Então, quando você traz uma experiência de fé, quando você traz uma experiência religiosa, né, esse contato com Deus, a gente vê que Deus ele se faz presente no meio de nós. Nós rezamos isso, né, na oração eucarística, nas missas. Né, Deus está no meio de nós. Então, isso mostra, né, esses momentos, esses passos mostram essa presença de Deus que continua no nosso meio, continua a nos animar, continua a nos impulsionar, mesmo diante de todas essas desesperanças que nós somos bombardeados no mundo. Vocês passaram, Arthur parece que teve um momento que saiu da religião, né, antes de vir para o seminário. Você passou por algum momento assim de desesperança? Passei, porque eu fui criado na igreja, né, fiz minha primeira comunhão e depois acho que meus pais começaram a me dar um pouco mais de liberdade. E aí eu fui deixando um pouco a comunidade, né, adolescente, querendo ir para a festa. E aí vem os vícios, vem as dificuldades, né, as questões da adolescência. Então fiquei afastado da igreja até os meus 16, 17 anos. Eu morava na Bahia. E aí nesse período foi um período de muita desesperança na minha vida. Até que eu estive dentro de um encontro de jovens, né, o EJC na época, onde eu digo que foi a primeira experiência pessoal com Deus. É claro que no batismo nós já temos uma experiência com Deus, mas uma experiência pessoal, sensível, onde eu olhei e falei, realmente, Deus existe. Você chegou a desacreditar em Deus? Você chegou a procurar outra religião, algo assim? Não cheguei a procurar outra religião, porque meus pais sempre, apesar de também não darem tanto exemplo, né? Minha mãe até que ia, meu pai não, mas sempre foram muito católicos, então não tinha nenhuma atração por outra igreja. Tinha até um pouco de preconceito, porque os meus pais eram muito católicos, né? Isso é uma coisa que eu rompi também depois. Mas acho que eu não cheguei a desacreditar de Deus totalmente, mas da religião, sim.
Eu achava que Deus, talvez eu poderia ser denominado de agnóstico, né, na época. Ou seja, você acreditava em Deus? Na possibilidade de haver um Deus, mas não necessariamente me relacionava com Deus ou na religião. Para mim era furada, né? Que interessante. Mas aí com 18 anos você foi fazer um encontro de jovens. Isso, 2011. Eu me mudei da Bahia para cá. E lá eu tive uma experiência profunda, né? O encontro inteiro foi me levando, mas em um momento específico eu consegui, assim, sentir a presença real, né? E pela fé também a gente vai sendo levado, onde eu olhei e falei, Deus existe. E nesse momento, quando Deus olha, né, para nós, na experiência, nós recuperamos a dignidade, né? Então foi uma experiência de não só deixar a vida velha para trás, mas também olhar e falar assim, eu tenho uma dignidade de filho, né? Eu sou filho de Deus. Você tem eu sou irmãos? amado. Tenho uma irmã, 6 anos mais velha. E ela também frequentava já a igreja? Ela frequentava. Então ela é uma das razões que eu voltei, porque quando eu vim da Bahia eu morei com ela. E ela... então ela já morava aqui? Já morava, ela fazia medicina na época. Já morava aqui e frequentava muito a igreja. Ela era bem beata de igreja nessa época, né? Hoje eu sou mais que ela, né? Hoje eu tenho que ficar trazendo ela de vez em quando, porque ela trabalha muito. Mas na época ela era muito, então eu não gostava muito. Ela me levava para a igreja, para o grupo de oração. Comecei a fazer a crisma, né? Que eu não tinha feito ainda. O crisma. E aí, nisso veio o convite para o encontro. Aí foi a virada de chave na minha vida, né? E aí você está com isso estudando para fazer uma faculdade, né? Terminando aí o ensino médio. Isso. Aí você decide, com que idade você decide entrar para ser sacerdote? Então, até eu estava no ensino médio no 2º ano, fazendo pela segunda vez, inclusive, porque a minha vida velha também me fez reprovar na escola também. Foi uma das consequências do antigo Arthur. Dava muito trabalho para os meus pais nessa época. Então eu terminei o ensino médio e queria fazer medicina. Só que aí eu não passei de primeira, como é muito difícil passar, né? Só gente muito inteligente, que não é o meu caso, passam de primeira. Eu fui fazer o pré, só que aí eu fui chamado para o exército, né? Aí teve outro momento da minha vida que eu fui para o exército, fiquei 2 anos no exército. Aí na época do exército eu fiz um momento no grupo de oração também, um seminário de vida, me aprofundei mais na fé, comecei a frequentar mais. E aí saí do exército na intenção de fazer pré-vestibular, para estudar, só para estudar. Eu vi que conciliar o exército, né, vida profissional com o pré-vestibular não estava conseguindo, não para o curso de medicina. Aí eu saí para estudar, nesse momento foi que eu descobri a vocação. Eu me enganjei mais na igreja, aí veio a inquietação da vocação. A vocação é uma inquietação, né? Você sente aquela inquietação, você está todo dia na igreja e parece que não é suficiente. Aí que eu decidi realmente ir para o encontro vocacional do seminário. Nossa, você acha que era como assim? Você acordava todo dia e vinha aquela palavra na sua mente? É algo gradativo. Que dizia para você? Não é da noite para o dia, é gradativo, né? Eu me lembro de um momento específico da minha vida, de uma ex-namorada que eu tive, que a gente estava brigando no carro. E aí nessa época eu estava muito na igreja, ela estava começando. Então ela perguntava, mas por que você não quer sair para tal lugar comigo? Eu falava, porque é o dia do grupo de oração, não posso e tal. E ela não entendia muito bem. Aí ela falou assim para mim, então por que você gosta tanto da igreja, por que você não vira padre? Acho que é a primeira vez que acendeu uma luz assim. Hoje ela é casada e tal, mas agradeço muito ela por essa briga. E aí vem uma inquietação, a gente olha para a nossa vida, vê o que a gente está fazendo e fala, não preenche, sabe? Você está segunda-feira em um lugar, terça em outro, segunda a segunda na igreja, buscando, mas parece que ainda falta algo. A vontade de morar, assim, a vontade de ficar na igreja às 24 horas, né? E aí essa inquietação vai te levando para uma busca, para uma curiosidade. Da curiosidade a gente descobre que tem a possibilidade da vocação, de várias, né? E aí começa a busca aonde eu vou, né? Aí eu fui para a Fraternidade O Caminho uma época, uma comunidade de freis, que eu já era um jovem, né, frequentador, membro da comunidade. E aí depois descobri o seminário. E aí quando eu chego no seminário, parece que meu coração ficou em paz, né? Não era o lugar que eu estava sonhando antes, porque eu pensava na fraternidade, virar frei, uma vida de extrema pobreza, renúncia, né? Não que a vocação no seminário não tem, mas a fraternidade era muito mais intenso. Mas quando eu cheguei lá, meu coração ficou em paz, né? Eu lembro de ouvir de um diretor espiritual que o coração em paz é a confirmação da vontade de Deus. Eu falei, é aqui. Aí eu vou querer saber esse caminho. Tem um teste vocacional, né? Você faz antes de entrar no seminário. É isso? Um ano inteiro. Mas antes de vocês contarem essa história, eu quero saber do Jardel. Tá. Como é que foi esse encontro? Você já tinha sido coroinha? Como a sua família já era católica? Como é que foi esse encontro? Bom, o meu chamado vocacional ele se dá de maneira muito natural.
Você é de Vitória? Justo, de Vitória da Serra, né? Mais precisamente Capixaba da Gema, porque nasci em Vitória, né? Mas minha família mora na Serra. Diferente do Arthur, assim, que teve... Que é baiano e virou capixaba. Justo, mas que teve também uma trajetória de superação de vida, né? Eu acho que a minha vocação, ela se dá muito de forma natural. Eu venho de um bairro de periferia, né? Central Carapina, na Serra. E é um bairro de um índice de violência muito grande e por muitos anos considerado o bairro mais perigoso, né, da Grande Vitória. Então eu nasci em um contexto de criminalidade, né, muito forte, muito presente. Então quando eu digo que a minha vocação ela se dá de maneira muito natural, né, as pessoas se assustam. Mas como assim, né? Você vem de um bairro de periferia e de forma muito natural você vai descobrindo a sua vocação, né? Porque... Mas deixa eu fazer uma pausa. Sim. Você sabe que Dom Ângelo, o nosso bispo, que aliás tem entrevista aqui, ele falou que dele foi com que idade? Com 4 anos? Foi novinho. Ele já tinha dito que ele queria ser padre. Pois é. Com 11 anos o pai dele colocou ele no seminário lá em Criciúma. Sim. Então assim, não é algo assim. E hoje é o nosso arcebispo, Com né? certeza. Olha só, podemos estar vindo aí um arcebispo. Não, acho que Deus não quer isso. Mas então, por ser um contexto de um bairro de periferia, os padres que trabalhavam na minha paróquia à época, né, que são os missionários combonianos, é uma congregação religiosa, eles tinham um trabalho muito missionários forte. Combonianos. Combonianos. O fundador da congregação é São Daniel Comboni. Ele é um bispo italiano que por muitos anos se dedicou ao trabalho à Igreja da África, né? Então, os combonianos nascem nesse contexto da Igreja da África, de uma tentativa de ajudar a Igreja da África, que sofre, né, até hoje, principalmente com as questões das guerras. Então, Daniel Comboni, nesse ímpeto, nesse desejo de querer ajudar a Igreja, ele vai para a África e lá doa a sua vida, né? Serve aquela Igreja e morre por lá. Então, nasce ali a congregação com esse desejo de missão, né, de ir aonde as pessoas mais precisam, que vivem em situação de vulnerabilidade, né, e nessas questões todas. Então, aqui na Arquidiocese, nós temos lá na paróquia São José de Carapina esses missionários combonianos. Mas então foi seu primeiro encontro com a Igreja Católica? Desde pequeno, na verdade, você já frequentava a igreja, justo. A minha Aham. família sempre foi muito católica, nós íamos na catequese, né, então o contato com os padres, eles eram natural na comunidade, Tá. né? E aí você então, conhece esse trabalho? Claro, por essa realidade de criminalidade, então, que a gente vivia ali no bairro, os padres, diante dessa situação, o que nós vamos fazer para poder tirar as crianças, os adolescentes, os jovens dessa realidade e tentar dar para eles a possibilidade de uma mudança de perspectiva, de futuro, né, tudo mais. Então, eles iniciaram ali com o Padre Xavier, que foi um padre, né, muito conhecido aqui na nossa arquidiocese no seu trabalho com a Pastoral do Menor. Eles iniciaram ali um projeto social. Então, as crianças, elas iam para a escola e, contraturno da escola, participavam desse projeto. Então, lá nós tínhamos aula de reforço escolar, nós tínhamos outras atividades, tinha aula de dança, tinha artes marciais, tinha bordado, tinha computação e tantas outras atividades que nós fazíamos. E tudo isso por uma iniciativa à época do Padre Xavier com a Pastoral Aí você tinha que do idade? Menor. Eu tinha por volta de 11, 12 anos. Então, o contato que era antes com os padres só na comunidade começou a se estender também, porque participando do projeto, os padres estavam sempre ali, então a gente acabava tendo um contato. Então eu sempre vi, né, a figura do padre. Os padres que passaram por lá todos eram estrangeiros, nenhum brasileiro. Então eu via, né, os padres de fora que doam sua vida, o Padre Xavier contando as histórias que ele passava, né, com os jovens adolescentes que ele ajudava, né, situações de ameaças, tantas outras coisas, por denúncias às vezes que acabava fazendo. Então eu via isso ao invés de me causar um medo, né, pelo contrário, me atraía, né? Poxa, eu quero também dar a minha vida. Esse cara saiu, né, lá da casa dele, da cidade dele, veio para cá. E eu não esqueço nunca uma cena de um outro padre, que é o Padre Pedro Cetim, que passou também por lá pela paróquia, ajudou muito aqui na arquidiocese, né, na época do sínodo, tudo mais. E ele falava uma coisa interessante, na época tinha uma discussão na comunidade, né, questão de dinheiro e não sei o que, tudo mais, de salário, porque o padre recebe, aquela coisa toda. E aí eu lembro dessa cena até hoje, não sai da minha cabeça, ele pega a carteira e joga lá no meio do povo e fala bem assim: eu não sou padre por isso, né? Se fosse pelo dinheiro eu tinha ficado na minha casa com a minha família, mas eu saí porque eu acredito que esse Cristo que eu conheci um dia tem que ser levado, né, para outras pessoas, e eu estou aqui para isso, né, por Cristo. Se não fosse por ele eu tinha continuado, se fosse pelo dinheiro eu tinha continuado na minha casa com a minha família, porque eu nunca dependi da igreja para nada. Então isso me marcou muito, essas coisas vão me marcando, e naturalmente eu fui entendendo que ali também era o meu lugar, né, e fui me colocando
nesse espaço, nesse lugar, e fui respondendo de forma muito natural a esse chamado que Deus me fez. Até que um dia, meu pai, muito devoto de Nossa Senhora da Penha, padroeira do nosso estado, não tem como não ser, né? Numa romaria dos homens, nós encontramos um frade franciscano. E aí, olhando, né, aquele frade, fazendo a romaria e tudo mais, eu me coloquei naquele lugar também. Então, aí que eu fui fazer o discernimento vocacional, fui entender o meu lugar, qual era a minha vocação, o chamado que Deus queria para mim. Então, fiz um acompanhamento um tempo com os franciscanos, mas logo depois conheci o seminário da Arquidiocese, entrei e estou aqui até hoje já... às portas quase da ordenação. Da ordenação. E como é que é esse trabalho? Primeiro, passar um ano nesse discernimento vocacional. Esse um ano vocês têm noção de tudo que vão ver no seminário? Ou vão descobrir vocês? Como é que é isso? Acho que noção a gente só tem quando tá lá, né? Mesmo se dissessem pra gente, a gente não ia ter noção mesmo, porque estar lá é diferente. Mas é um ano que todo mês tem encontro vocacional. Pelo menos na nossa diocese é assim, em alguns lugares pode ser um pouco diferente, mas normalmente funciona um encontro mensal. Nesses encontros é apresentada a história do seminário. Então assim, durante um ano vocês têm a vida de vocês normal. Isso. Só vai lá pro encontro. Vocês só têm um encontro uma vez por mês. Um dia de encontro, Os que são do interior vêm um dia antes para dormir, mas começa domingo 8 horas, 9 horas e vai até às 3 horas, 4 horas com a missa, encerra e vai embora. Entendi. Aí quando termina esse ano, aquela equipe é avaliada pela formação e pela equipe também da comissão que organiza os encontros vocacionais. E aí eles são avaliados para fazer o estágio vocacional. Aí do estágio vocacional, o retiro é primeiro ou o estágio primeiro? Retiro. O retiro primeiro. Um final de semana de retiro espiritual. E aí depois daquele retiro, os que foram aprovados, eles vão para o estágio vocacional, que é uma semana, aí um pouco mais intenso, porque eles moram na casa onde eles estarão no próximo ano, que é o propedêutico. O propedêutico é uma casa à parte, que é o primeiro ano do seminário. Então, se eles são aprovados após o estágio vocacional, que é uma semana apenas, no outro ano eles entram para o propedêutico, que é um período de introdução. Moram nessa casa e estudam, e não vão para a casa da família no fim de semana? Voltam, porque nesse primeiro ano eles ainda estão... É uma transição. Estão rompendo com a vida, com a família, com a paróquia, para se tornar seminarista. Então, eles têm alguns estudos durante a semana, não fazem faculdade ainda, não tem o estágio pastoral, porque nós no seminário já temos o estágio pastoral, final de semana, numa paróquia, sendo acompanhado por um padre. Não, para eles, no propedêutico, primeiro ano, final de semana, após o café, na minha época era após o café, não sei como que é hoje ainda, né? Eles vão para casa dos pais, sábado de manhã, e voltam domingo à noite para o então esse primeiro ano, eles ainda não começaram a faculdade? Não. Tem algumas aulas na semana com alguns padres, Eles fazem aquelas matérias introdutórias, então eles fazem uma introdução à filosofia, porque depois vai ser a primeira disciplina que eles vão estudar na faculdade, né? Então eles vão fazer uma matéria introdutória de filosofia, vão Bíblia. Estudar um pouco a introdução às Sagradas Escrituras, vão fazer um reforço da língua portuguesa, que é importante para nós. Lógico. Então, alguma disciplina, por exemplo, o estudo dos documentos da Igreja, dos documentos do Concílio Vaticano II, o Catecismo da Igreja Católica. Então vão estudar essas disciplinas que são essenciais depois para o estudo acadêmico, seja para filosofia ou para teologia. Mas ainda é um ano introdutório, digamos assim. Aí no segundo ano vocês entram para a faculdade. Aí a gente chama de o primeiro ano do seminário, mas o segundo ano da formação, correto? Segundo ano da formação. É o primeiro ano, que aí é o seminário maior. Aí é uma outra casa, que é onde é o seminário atual, Aí vocês entram para a faculdade de filosofia. Que atualmente nós fazemos no Unisalles, salesiano. Então também não é lá. Vocês moram lá no seminário e fazem curso na outra faculdade. Justo. Filosofia. Filosofia. Antigamente que são o quê? 3 ou 4 anos? São 3 anos de filosofia. 3 anos. Depois dos 3 anos de filosofia, tem os 4 de teologia. Aí a teologia já é no Instituto da Arquidiocese, que é o CECATS, interdiocesano, O prédio CECATS ali. Fica na rua ali que vocês estudam a teologia? Isso, ali é a teologia. São 4 anos de teologia. Aí no período do seminário maior são 7 anos. Com o propedêutico, 8. Com o encontro vocacional, 9, Nossa. Mas nesse período você saiu? Eu fiquei um ano fora, 2021. Saí e voltei no mesmo ano. Aí voltei. Você pensou, quis repensar? Eu precisei de um tempo, para cuidar um pouco de mim, Entendi. Pandemia, tudo aquilo. Então, precisei de um tempo. Avaliei com a formação, precisava desse tempo, desse um ano. Às vezes é necessário a gente sair, repensar um pouco, cuidar um pouco também da gente e voltar mais preparado para assumir os compromissos, Porque deve ser dá um choque de realidade?
Com certeza, né? Você sai da sua casa, deixa o seio da sua família, vai conviver com pessoas que você nunca conviveu na sua vida, que você não conhece, de realidades completamente diferentes. Então, hoje no seminário nós temos pessoas que vêm do interior, nós temos pessoas que vêm dos grandes centros, nós temos pessoas que vêm da periferia. Nós temos uma diferença de faixa etária um pouco grande. Então, nós temos seminaristas que têm 18, 19 anos, mas nós temos seminaristas que já têm 30, 35 e todos convivendo na mesma casa. Então, é um choque cultural, um choque etário, né? E tudo isso ali dentro da formação. Classe a gente social convive também, de né? classes Porque sociais, justo. alguns vêm de uma realidade mais simples, outros mais abastarda. Então, tudo isso na hora da convivência também grita, né? A humanidade grita, mas é coisa que vai sendo moldada ao tempo da formação. Justo. Né? Porque é um equilíbrio, né? Do humano com o religioso. Porque vocês não vão deixar de ser esse ser humano, o Arthur, que era, né, da sua mãe, da sua família, o Jardel. Mas vocês passam a ser religiosos. A formação... E, assim, né, a vocação, Sim. né? Uma das vocações, Sim. né, são os religiosos. Como é que é isso, né? A formação, na verdade, ela tenta enxergar a pessoa na sua integralidade. Né? Então, nós não somos homens irreligiosos, né? Nós somos pessoas... Né, e pessoas religiosas, e dentro dessa pessoa religiosa há o entendimento de que Deus chama uma vocação específica. Né? Então não é uma separação, né? Eu deixo de ser homem e vou ser seminarista, eu deixo de ser homem e vou ser padre. Né? Mas vocês sabem que É, a gente... justamente, mas é um a problema gente acha grande. isso, né? Mas isso não existe, não deve existir. Porque a O gente Dom Antes nos ouviu, né? O Dom Antes deu aula de Paulo, as cartas paulinas, é justamente isso, né? Um abraço, é homem integral, né? Anderson. É homem integral, corpo, alma e espírito, né? E a formação, ela enxerga isso também, né? Então não há uma ruptura e não pode haver uma ruptura, né? A formação presbiteral, ela tenta olhar o indivíduo de formas distintas, mas o mesmo indivíduo. Então, dentro da formação, nós temos áreas, né, que são maneiras de conhecer a pessoa, porque a formação, ela quer nada mais, nada menos do que você se conheça, né, e se conhecendo, seja capaz de dar essa resposta a esse chamado que Deus te faz. Então, nós temos áreas, né, que são avaliadas, podemos dizer assim, que são as áreas humano-afetiva. Então, como que você é, né, diante dos outros, mas também como que você se enxerga, né? Então, a gente sabe que o sacerdócio, ele é uma resposta a uma vida celibatária, né, tudo isso. Então, como que você se enxerga, né, nessa doação com o outro, mas também consigo, né? Depois nós temos também a dimensão pastoral. Então, como que você é no contato com as pessoas, na comunidade, né? O Arthur mesmo disse, nós da filosofia e da teologia, nós fazemos o estágio pastoral numa paróquia. Né? Então, nós vamos para as comunidades e lá nós somos chamados... Nos finais de semana, né? Ao invés de voltar para casa igual os propedeutas, nós vamos para a paróquia fazer esse estágio, né? E lá nós somos chamados a colaborar com a paróquia naquilo que ela precisa. Então, a gente ajuda nas formações, algumas paróquias a gente faz a celebração da Palavra de Deus, a gente acompanha o padre nas missas, a gente está ali nesse contato. Então, é também uma das dimensões que é avaliada. Depois nós temos a dimensão intelectual, né? Nós falamos aqui da faculdade, né? Então, faculdade de filosofia, teologia, né? Como que nós vamos respondendo a esse chamado de Deus também dentro dessa dimensão intelectual, né? Nós somos chamados a sermos homens criadores de opinião, né? Então, como que o estudo faz parte da minha vida, né? Então, esse hábito pela leitura, pelo estudo, isso é importante e é avaliado também. Depois nós temos a dimensão comunitária, né? Então, primeiro, a humano-afetiva é mais um contato comigo mesmo, né? E como a partir de mim eu me relaciono com o outro. A dimensão comunitária parte também desse relacionamento com os outros. Como eu disse, a gente vem de realidades diferentes, tem faixa etárias diferentes, tem situações de vida diferentes, fizemos experiências diferentes. Então, se pegar a minha experiência de vida com a experiência do Arthur, são experiências completamente diferentes uma da outra. Então, como que nós vamos assimilando isso também dentro do processo, né? E depois... tudo isso vai sendo contado, então você vai formando ali o Jardel inteiro, né? Tá bem, não vou mais falar sobre isso. Eu acho que o que muda... Não vou mais dividir. O que muda, eu acho, como você quis dizer que o povo olha, é a nossa postura em relação aos diversos lugares, né? Porque, de fato, o Arthur que está em casa com os pais,
Não é que ele é outro, né? Ele é o mesmo, mas a postura é diferente. Sim. Quando eu tô com amigos que eu tenho mais intimidade, eu vou ter um pouco mais de liberdade para falar. Agora, na paróquia, as pessoas me olham, na comunidade, né? E as pessoas realmente nos olham assim, não olham o Arthur, olham o seminarista Arthur. Né? Mas o seminarista Arthur é o Arthur, entendeu? Mas aí eu tenho que... Né? Mas é bom que vocês saibam disso, né? Sim, sim. Porque quando certeza. vocês soltam essas duas pessoas, né? Isso não dá certo. Não, Por isso tem... Então o Anderson falou então isso pra vocês. Porque nós olhamos diferente, mas vocês não podem, né? Porque senão cria uma tendência de achar que eu sou seminarista só enquanto eu estou dentro da formação. Profissional, Ou que eu sou padre só quando eu estou dentro da paróquia, né? E aí depois... Você é padre sempre, eu sou padre sempre. Quando eu tô com os meus amigos, Exatamente. quando eu tô na comunidade, quando eu tô com a minha família, né? Então por isso que não dá para separar. Diz o padre Arthur, profissionais do sagrado, né? Justamente. Nós não podemos ser profissionais do sagrado, né? Nós somos completamente Deus. E a família aceitou bem a opção de vocês? A minha não. A minha demorou, porque meu pai, ele não frequenta a igreja até hoje, né? Ele só vai nas ocasiões, quando eu fui enviado para o seminário, né? Acredito que em minha ordenação ele vai, eu espero, né? Mas ele vai em ocasiões específicas. Ele veio também morar em Vitória? Veio. Foi quando o primeiro você veio primeiro, já morava aqui, depois minha irmã veio primeiro, depois ele, depois eu, depois minha mãe, né? Hoje todo mundo mora aqui. Mas meu pai, então, ele é muito voltado para o material. Então ele dizia assim, né? Mas faz uma faculdade antes, né? Porque ele achava que eu ia... podia desistir no meio do caminho e não ia ter nada. E é uma preocupação válida. Hoje, com 31 anos de idade de maturidade, eu compreendo a preocupação dele. Só que quando nós vamos para a vocação, nós lançamos como cegos, né? Diante de Deus, né? Na fé. E acredito que Deus chama e eu vou, sem plano B. Mas para ele isso era difícil aceitar. Ele até disse uma vez assim, algo que marcou. Mas faz uma faculdade antes, porque eu posso dizer, meu filho é padre, mas ele é médico, é engenheiro. Ele falou como quem diz assim, deu errado na vida. Mas pelo menos pelo menos eu fez alguma coisa antes, né? E a minha mãe, por mais que fosse um pouco mais religiosa, mas ela também teve dificuldade. Acho porque eu sempre fui um pouco fogo de palha. Na época do exército, eu queria ser militar para sempre. Uma época esqueci ser astronauta, outra época queria ser médico. Onde eu estava, e aí ele pensou, mais uma invenção de moda do Arthur, né? Estou aqui há 10 anos. Olha. Acho que a primeira coisa na vida que eu perseverei bastante. Você vê, Deus era um chamado, né? Deus tinha aquele lugar para você, exatamente, né? E a sua família, Jardel? Eu entrei no seminário muito novo, né? Eu não tinha nem 18 anos quando eu entrei no seminário. Então, desde pequeno eu digo que quero ser padre, né? Como o Dom Ângelo, não dos 4 anos, mas ainda um pouco mais velho, mas é o meu sonho de criança, podemos dizer assim, né? Eu sempre me vi assim. É mesmo? Então, a minha família sempre achou uma dificuldade na questão de eu ir muito novo, né? Então, eles tentaram me segurar ali o máximo que conseguiram. Você tem irmãos? Tenho. Eu tenho uma irmã mais velha, né? E 9 anos mais velha, e tenho um irmão gêmeo. Você tem um irmão gêmeo? Gêmeo. E são iguais? São univitelinos. Isso, univitelinos. Hoje a gente não parece tanto. Ele tá mais magro, eu tô mais gordo, ele tem cabelo, eu tô careca. Senão eu ia falar assim. Parece muito. Senão você vai ter que falar pra ele, você anda direito. Anda na linha. Você anda na mas linha. Eu já falei com ele, se alguma coisa acontecer com você e vier me procurar, você vai se ver só. Pois é, já pensou? É um problema. Não, mas ele é bem certinho também. Ele é certinho. Não quer ser padre, mas é bem certinho Não é também. o único não, né? Tem o Marvin, que é diácono. Justo. Também tem irmão gêmeo também. Nós temos o diácono Marvin, que também tem um irmão gêmeo. Agora. E também são também univitelinos. Também univitelinos. E só um que vai fazer, só um dos irmãos isso. que vai ser. Pois é, tem que avisar, né? Inclusive, Jean, se estiver vendo, tá aí o recado. Anda na linha. Jean, se eu encontrar você na rua, você fala que você é irmão Não, do mas Jardel. ele fala, a gente nunca gostou. Nós somos uns gêmeos que um pouco fora da curva. A gente nunca gostou de andar igual. Fala a verdade, você nunca nem trocou de lugar na prova? Na prova não, mas uma vez a gente sacaneou, né, uns amigos nossos, e aí eu fingi, me passei por ele. E eles acreditaram. Meu Deus do céu. Mas assim, ele também é religioso, mas nunca pensou, né, na vocação. É casado, tem esposa, tem um enteado. Mas todos aceitaram a sua escolha? Todos. Então a minha família sempre teve uma dificuldade justamente pela questão da idade.
Eu era muito novo, então eles tinham medo de muito novo eu ir para um lugar, como o Arthur disse, né? Um lugar desconhecido, né? Com pessoas desconhecidas. E como que eu ia me dar com isso, né? Era a primeira experiência, eu nunca tinha saído de casa, então tem aquela preocupação também da mamãe que quer, né, você ali debaixo das asas dela. Exatamente, exatamente. E eu queria dar o savô logo e ela me segurando. Nossa. Mas aí quando eu fiz 18 anos, ali quase para 18 na verdade, né? Eu tava com 17 anos, não tinha como me segurar mais. Não tinha mais como... Eu vou querer saber agora do barco. Mas antes, deixa eu dar um presente, que olha só, a Ave Maria é uma parceira nossa. E aí a gente fala quem são os nossos entrevistados e eles presenteiam. Eu não sei o que é, então assim, posso dar assim, né, Vanessa? Não sei de quem, o que Muito que obrigado, é. Ave Maria. Podem abrir, que eu quero ver. É igual Porque- paróquia, né? O padre ganha o presente, tem que E a abrir, paróquia inteira que o povo querendo fica ver, curioso para saber o que o exatamente. padre ganhou. Porque eles vão contar pra gente agora como é que foi o barco. Que a Melinha esteve aqui da comunidade Epifania, tem a entrevista. Olha, Espírito Santo, que né? lindo! Espírito Santo. Mostra aqui pra câmera, pro Stanley mostrar. Inclusive, Olha. a minha comunidade é Divino Espírito Santo, né? O titular da comunidade é o Deixa eu Divino mostrar Espírito aqui, acho que o Santo. Stanley pegou, Stanley? Quer que eu mostre? Ave Maria, gostei. hein? Muito obrigado, Ave Maria, Olha pelo que presente. lindo. Deus lhes pague. É uma comunidade, explica de novo, Jardel. A minha comunidade de origem tem como titular o Divino Espírito Santo, né? Então tem tudo a ver comigo, amei o presente. Olha só. Vou lembrar do meu povo. Ai, que Eu legal. convenho da renovação carismática, né? Também tem tudo a ver comigo. Tem tudo a ver com você. É verdade. Então, um carinho da Ave Maria, toda a equipe lá. Muito obrigada, tá? Bom, nós estivemos aqui, olha, eu já recebi a Melinha, que é da comunidade Epifania, que vai vários anos. Esteve lá também, ela esteve com vocês, conosco, isso. né? Vai lá para fazer em Lábrea esse barco hospital. Eu recebi também aqui o bispo Dom Santiago, que é da prelazia de Lábrea, e você pode assistir também essa entrevista. E que bispo, né? Nossa, que simples, pessoa humilde. Simplicidade em maravilhosa, é incrível, né? E agora vocês, quer dizer, todos os seminaristas nesse estágio vão participar do barco ou vocês se voluntariaram? Houve, né, na história da Arquidiocese uma parceria entre o seminário, porque o barco hospital, e é bom frisar isso, ele não é só uma assistência médica, né? Pelo contrário, né? Não é uma ONG que vai levar assistência médica à população ribeirinha. O Dom Santiago, inclusive, ele gosta de falar muito isso, deixar muito claro. Né? Além de levar assistência médica, a gente também vai com o intuito religioso, né? De visitar as comunidades, estar com as famílias. Né? Então, é o barco da Igreja Católica. Né? Então, houve, num tempo, uma proximidade entre o seminário e essa iniciativa. Porque sempre eles convidam padres, religiosos, seminaristas, para irem justamente para levar também esse viés religioso. Que além de né? médicos, né, dentistas, Justo, né, psicólogos, né, fisioterapeutas também vão, né, pessoas religiosas para poder fazer também esse acompanhamento Assistente religioso. espiritual, né? As pessoas que vão ser atendidas pelo barco hospital, celebram nas comunidades e assim por diante. Então houve, como eu disse na história do seminário, essa parceria, então todos os anos iam 2 seminaristas. Por um tempo deixou de existir, né, essa parceria, por algum motivo, né, eles deram preferência talvez para outras pessoas também, para que outras pessoas pudessem participar. Então o seminário, né, deixou de enviar também. Então, no final do ano passado, né, a comissão missionária da Arquidiocese de Vitória entrou em contato com o seminário e fez o convite para que 2 seminaristas pudessem compor a equipe do Barco Hospital Laguna Negra 2025. Então, nós chegamos de férias no início de fevereiro, nós tivemos a primeira reunião da casa, e aí o Padre Jorge, que é o nosso reitor, Sim, ele esteve aqui também. que esteve aqui, justo, ele expôs o convite para a comunidade e disse, olha, se alguém se voluntariar, quiser participar, então é só me procurar. E nós vamos tentar fazer, se muitos seminaristas colocarem à disposição, a gente faz um sorteio, a gente vê como é que faz. E quantos se colocaram à disposição? Acredito que uns 4, 5. 4, 5 se colocaram, mas aí quis... Acho que ele deu preferência porque nós estamos saindo também. Então, nossa última oportunidade
de participar enquanto seminarista. Creio eu, né? Que talvez tenha sido esse o critério, não sei. Pode ser. Mas dos 5, vocês 2 eram os que estavam terminando, né? Isso, terminando. Na nossa turma, nós 2 nos colocamos à disposição. Que legal. Então, fomos E como é que selecionados. foi isso? Vocês nunca tinham ido nessa região? Não. Eu Nunca. sempre quis ir, porque quando eu entrei, foi logo quando eu entrei em 2017 no seminário, acho que foi naquele ano mais ou menos que parou de ter. E eu ouvia falar muito, né, da missão. Então eu sempre gostei, porque eu gosto muito de missão. Sempre quis ir lá para fazer. Só que não tive oportunidade, né? Então, quando surgiu, logo saí da reunião, já mandei mensagem para o padre. E assim, é uma experiência incrível, porque é algo... Eu pensava que seria como visitar os interiores, mas é uma realidade muito diferente, né? Muito diferente. O que é que você viu que é diferente? Jacaré, tá brincando. Onça também. Não, não é só isso não. Gente, olha lá em Jacaré, como as pessoas estão fazendo meme com jacaré, né, agora na internet. Não, mas não foi só jacaré, não. Não, mas fala, sério. Porque Você viu o jacaré de perto? Vimos também. Em um momento Porque a gente vê assim, no zoológico, né? Ele na grade, a gente olha ele lá. Aí você viu de perto, assim, no de bar? Pertinho. Tava no Rio, né? Mas para mim o que mais chamou a atenção, além da beleza, né? É o fato de que as populações ribeirinhas moram à beira do rio e não tem outra saída senão o rio. Então eles são reféns do rio ao mesmo tempo, vivem do rio, e o rio é tudo para eles, né? É a maior riqueza deles. Olha, ó. Isso é uma população ribeirinha, uns lugares. Olha só, já foram pesquisar. Então, todo final do dia a gente ia para a Melinha ali, ó. A gente ia para a capela, esse dia que eu celebrei, já estava tocando violão. Teve um dia só que não tinha padre nem bispo conosco, aí a gente teve que celebrar a palavra. O resto tinha padre, sacerdote. Então, o fato de não ter estrada para chegar, somente na cidade que a gente chegou, né? As outras não tinham, isso para mim era muito interessante, porque o rio tá baixo nessa ocasião, porque eles chamam de o verão, né? O verão onde o rio tá baixo. E no inverno que chove, o rio sobe 20 metros. Então eles têm que mudar totalmente a vida o tempo todo. Aí eles saem desse lugar. Eles vão pro centro, que eles chamam. Aqui a gente conhece o centro como centro da cidade, né? Lá não, o centro, eles vão pro centro da mata. Que é um lugar mais alto. Que é um lugar seco, então onde a água não chega. E aí, no período do verão, eles estão ribeirinhos. No período do inverno, que é o período que o rio enche, eles vão pro interior da mata. Nossa, então quase que nômades, né? Quase eles que nômades, justo. Ficam mudando, né, de lugar. Caramba. As casas já são altas já para preparar para o rio subir. Então, alguns até conseguem, mas se sobe demais, aí normalmente eles têm um preparo no centro da mata para se refugiar. Só que é interessante isso, porque não tem... O rio, ele é muito rico, mas ele tem muitos desafios também. Tem bichos, né? Que são peçonhentos. Que podem invadir a casa, podem, né? Então, sim, essa dinâmica com o rio e com... isso aí eles chegando pro barco. Então, para chegar no barco, eles têm que... Para chegar no barco, no nosso barco, eles têm que pegar outro barco para chegar ali, quando eles vêm de outra comunidade. Porque vocês não conseguem... de outra comunidade. De outra comunidade, porque a gente parava numa comunidade, mas iam de outra comunidade, então... Às vezes as comunidades vizinhas. Digamos que o rio para eles... E como é que eles avisam? Vai uma outra pessoa de barco avisando que vocês chegaram. Hoje eles têm acesso à internet, então é muito fácil para eles, muito fácil para eles se comunicarem. Então, eles sabem, existe uma programação, então eles sabem onde o barco vai estar. E aí eles vão pelo WhatsApp mesmo se comunicando, olha, o barco vai estar tal dia em tal comunidade. Então, de 8 da manhã até 5 da tarde, vão estar atendendo. Então eles têm acesso à internet, tem celular, a Starlink. Isso. E toda a comunidade tem a placa solar também, hoje em dia. Então, acho que isso é um projeto do governo, né? Um projeto do governo federal. Então, todos têm... aqui, tá vendo? Aquela distância ali, olha. O nosso barco estava aqui. Ali, eles têm que vir lá de cima. O rio sobe até lá em cima quando está na época do inverno, né? Toda aquela região, aquele morro ali, tudo isso some na época da cheia. Nossa. Então, essas tábuas que eles colocam são provisórias, porque o rio vai subindo. E aí eles fazem esse atendimento, passam assim... não precisam estar assim, com dor de dente ou não. Fazem uma avaliação com o dentista, fazem uma avaliação médica, passam por todos ali ou não? Lá o acesso à saúde é muito difícil. Né? Então, nem todas as comunidades têm acesso a médico disponível. Então, como que é feito os atendimentos? O barco chega na comunidade, então a gente atraca. Por exemplo, tem um cronograma de comunidades, né? Uma comunidade ou duas para cada dia. Ali está mostrando, então aí a gente está participando da festa da comunidade, é um dia de folga que a gente teve, né? Mas o barco geralmente ele atraca no porto e aí eles vão o dia livre.
né? Então, eles vão, as mães levam as crianças no pediatra, e aí o pediatra faz um check-up, tenta, na medida do possível, tentar atender tudo isso, porque o barco também ele não tem uma estrutura, ele não consegue fazer exames, né? Então, essas coisas é mais um serviço paliativo, podemos dizer assim, né? Então, na medida do possível, e aí vão, as crianças vão no dentista, vão no pediatra, os adultos vão no clínico e vão no pediatra, aproveitam, nós temos uma psicóloga a bordo, né? Mas então, enquanto acontecia esse atendimento, o que vocês faziam? A triagem, A triagem, quando eles chegam, nós estávamos ajudando, né? Quando sobrava, acabava a triagem, nós subíamos para a comunidade para dar uma assistência, conversar com o povo, né? O objetivo é mais esse, dos seminaristas ali. Só que como nós estamos ali, nós fazemos de tudo. Então, se chegou, normalmente o Jardel pesava, que ele foi especialista na balança, né? Eu media a pressão. Porque a balança é antiga, não é? Eu aferia a pressão. Na minha experiência do exército, eu sabia aferir pressão. Aí tinha outro que anotar, fazia a ficha e normalmente chegava 30 de uma vez, né? Aí vinha, a gente atendia tudo, aí encaminhava. Eles ficavam esperando o dentista e o médico. E aí depois a gente dava uma volta. Essa cidade, por exemplo, aí é uma cidade maior. É uma das cidades que a gente chama de terra firme. Tinha tudo isso de Coroinha? Tinha, porque lá é uma cidade maiorzinha, chama Canutama. E esse padre, inclusive, ele é do sul do país. É o padre Fábio, ele também é missionário. Da Diocese de Ponta Grossa. Isso. Foi dia de São Pedro e São Paulo, nos convidaram para participar da solenidade. Eles chamam de terra firme esse lugar, porque é um lugar onde o rio não sobe. Aí o rio não chega, entendeu? Então é uma cidade mais estruturada, tem carro para andar na cidade mesmo, porque não tem lugar para sair. Aí é a sede o carro chega de barco, né, e fica lá, né? É a sede do município, né? Então aí tem a prefeitura, né, nesse espaço. Aí já é uma comunidade flutuante. Isso é também interessante. Não tem casa na terra firme essa aí, todas as casas flutuam. Nossa. Fica dentro do rio. E aí... Mas ficam atracadas, né? Assim, eles colocam uns galhos grandes de árvore. Os troncos, né? E aí pra segurar que eles elas colocam, não saem. fazem a estrutura da casa em cima. Então, quando o rio enche, a casa sobe. Quando o rio desce, a casa desce. Nossa. Mas acontecem casos, por exemplo, e é uma situação engraçada. Assim, a gente olha que teve a nossa cozinheira, a dona Lauci, ela falou bem assim, teve uma mulher que se mudou. Mas como que ela se mudou? Porque o rio veio, a casa foi junto. Aí ela foi parar em outra comunidade. Se não amarra, né, a casa vai embora. Tem que então amarrar ela mesmo. se mudou, né? Ela chegou lá, ficou, porque depois para você pagar um barco para levar sua casa de volta, né? Deve ser caro. É caro. Então ela preferiu ficar lá, se mudou. Cansou da vizinhança. Esse dia, como eram as casas flutuantes, não tinha como celebrar na comunidade, porque senão a comunidade afundava. Porque era muita gente para a comunidade. Então a gente teve que celebrar no barco. A comunidade não estava bem estruturada, estava até com alguns problemas técnicos. Aí todo mundo foi pro barco, porque o barco aguentava mais gente. A casa, se tiver muita gente, ela afunda, literalmente. Olha lá, tá vendo? Gente, ela afunda. Afunda. Teve um dia que a gente estava num porto, né? E aí eu fui atender, até que eu estava pintando a cara das crianças também, né, para entreter. E a gente foi para a ponta eles chamam de balsa nesses lugares. A balsa onde o barco... Como se fosse o nosso porto aqui. O barco atracou assim, aí tem assim, só para descer e tal. Piso, como se fosse um pier, assim, mas né? esse pier, ele é flutuante também. Eu fui pra ponta, aí como eu comecei a pintar a cara das crianças vieram todas, né, pra olhar, curioso. Aí começou a afundar. A gente corre. Aí voltou pro centro, tava afundando, literalmente. Essa aí é a sede da paróquia do Padre Tiago, que é um padre que esteve aqui na Arquidiocese também. É uma das sedes, porque lá também não tem matriz paroquial. Lá tem sedes paroquiais que são as comunidades maiores. Então, isso em uma das cidades. Aí pertence à cidade de Canutama. É como se fosse um bairro, né? Aí é Belo Monte. Parece mais bem estruturado. Bem estruturado. Tem ruas, tem asfalto, né? Tem casas de alvenaria. Aí também é terra firme, que eles chamam. O rio não chega até aí em cima. E vocês comeram alguma comida diferente, assim? Quer falar? Nós comemos numa das comunidade Santa Luzia. Nós comemos, eles fizeram um almoço para nós. Então, nesse dia, nós não comemos no barco. Né? Porque geralmente a gente fazia... Nós moramos no barco, né? Sim, então as refeições, tudo no barco. Tudo era no barco. E nesse dia, a comunidade, como uma forma de agradecimento pelo atendimento, por nós estarmos ali, eles ofereceram um almoço para nós. Nós fomos. E aí nós chegamos lá, tartaruga.
e tracajá, que é uma tartaruguinha menor. Inclusive, eu acho que tem fotos, se conseguir achar aí no Instagram. Procura aí. Tem alguns dos vídeos que tem. Aí vocês chegaram nem a falar que aqui se faz trabalho, né? Pra não se comer a tartaruga. Mas lá é controlado, é controlado. Ah, é? Na verdade, os ribeirinhos, eles têm uma liberação de caça, porque eles vivem disso. Né? Então lá não tem um consumo de carne vermelha como nós temos aqui. Então ou eles vivem da caça e do peixe, da pesca, ou eles não sobrevivem. Então existe uma liberação. O que não pode é a venda, né, e o transporte. Então, por exemplo, a gente não poderia trazer. A gente consumiu, a gente consumiu porque nós estávamos lá na Casa Ribeirinha e foi oferecido. A gente não podia, por exemplo, pegar um pouquinho numa marmita e levar embora. E aí o gosto? Não, o que foi mais difícil? Tem foto, assim? Como que serviram? Eles servem no próprio casco da tartaruga. O cara já que é pequenininha, né? Eu ia chorar. Então, é porque a gente não mostrou. Essa eu acho que não vale a pena mostrar. Não, vai ser censurado. Mas como que as tartarugas ficam até chegar, né, o período de ser Na verdade, eles caçam, né? aí eles deixam nas casas, né? Essa parte eu nem postei, porque pode dar muita crítica, mas é a forma da cultura deles, né? É a cultura deles. E como é uma coisa, pra eles, é uma coisa solene, né? Por isso que eles deram pra gente, porque era o melhor que eles tinham pra oferecer. É comida do Natal. Né, que eles Isso. comem nas grandes festas. Então a tartaruga eles caçam e eles não vão comer imediatamente, então eles deixam. Então a gente chegou numa casa que tinha duas grandes, eles deixam elas com a casca, né? Com o casco para baixo, com a barriga para cima. Então elas ficam ali meses, 2 meses eu acho que elas aguentam vivas, né? Sem água, sem nada. Dá uma dó, né? Ficam ali. E o pior é que vocês nem podiam recusar, né, de comer. Não. Aí eu nem te contei, inclusive, que no dia que a gente tava voltando, que a gente parou no barco, lembra que eu desci e subi pra ir no banheiro? Eu fui no banheiro e tinha uma tartaruga viva, né? Isso esperando a hora de morrer. Assim, a maior dificuldade é porque o gosto é incomparável. Não tem nada. Então não tem nada que você possa comparar. Nada. Porque eu geralmente acho o gosto meio rançoso. Lembra um pouco miúdos, não sei, um pouco de fígado, assim, não sei. Eu sei lá, eu não eu consegui acho que assimilar o gosto por nada. Eu só sei que é uma carne gordurosa. Tem muita gordura. A tracajá, que é a menorzinha, né, ela é extremamente gordurosa. É uma carne gordurosa. Então eu só comi uma patinha. Eu experimentei de tudo. E não quis mais. Aí depois a maior, eles servem. Servem como? Picadinho, né? Picadinho, eles fazem um picadinho. Então ali no casco dela, eles colocam tempero, né, fazem como se fosse uma farofa e a carne da tartaruga vai junto. Então o gosto não fica tão forte. Porque tem a farinha, né? Tem outras coisas no meio. Então você consegue dar uma disfarçada no sabor. E eles separam que você falou que Tinham experimentou de tipos. tudo. Tinha o tracajá, que era realmente igual. A gente às vezes tava analisando, a gente fica com dó, né? Porque elas são cozidas vivas, né? Na churrasqueira. Só que a gente faz isso com caranguejo também aqui, né? Então, é a mesma coisa, né? A nossa hipocrisia. Não se mata o caranguejo, assim, ó, não mata Tem no gente meio que coloca do vivo, né? Na panela, né? Tem gente que põe vivo, Mas eles colocam e assam, então eles servem ela... Daquele jeito, né? Toda assadinha, tem até as patinhas assim, já torradinha. Muito triste, né? Aí abre o casco, a barriga e vai tirando a carne. A outra era então cozinha, mas não tempera? Não, a tracajá não, é do jeito que cozinha vai. Por isso que eu acho que é uma carne mais forte, porque é do jeito que eles tem assam. Textura de frango um pouco mais grosso que o frango, mais borrachudo que o frango. Mas não é gosto de frango, não. Aí tinha o picadinho, que tava numa bacia assim, que é igual o picadinho de carne mesmo, bem temperadinho, né? Aí é um pouco mais saboroso. Não é aquela coisa que pra mim eu não comi e disse assim, quero comer de novo, né? Não senti vontade. Mas não é ruim. Não tem um gosto assim intragável, não. Dá pra comer. Só que é muito diferente. Tinha um ensopado, que eram uns pedaços, assim, parecia frango mesmo ensopado. E tinha a farofa, que a farinha deles é uma farinha de mandioca bem grossa, dura. Então tinha a farofa com alguns pedacinhos da tartaruga. A farofa tava um pouco mais gostosa também. E assim, dá pra comer, tranquilo. Só que não é uma coisa que eu comi e falei, nossa, que delícia, o prato preferido da vida. Porque pra tinha eles ali um peso ótimo, de né? consciência com tudo, assim, mesmo sabendo da cultura, será que não? Não, eu não tive não esse peso da consciência. Não. Quando eu vi, eu fiquei com dó. Mas eu falei, eu vou comer, porque assim, também eu não sei se eu fiquei com dó de comer. Só fiquei com dó porque eu vi, assim, na primeiro impacto, né? Mas o peso da consciência eu não fiquei. Mas ali era a realidade deles, é natural pra A eles. gente come também mas jacaré, frango, não boi. comeram? Jacaré não. Eu acredito, na verdade, que eles não têm o costume de comer o jacaré. Jacaré, caçar o cobra. jacaré, é difícil, cobra, não? Eu não acredito tem que eles não. A cobra, eu sei que eles não têm costume de comer. Talvez algum lugar ou outro você ache alguém que coma. Eles comem mais o quê? Além da tartaruga, que é uma coisa específica? Peixe, muito peixe. Peixe assim todo dia. A vida deles é o rio e a floresta, né? Nossa, que interessante, né? E as crianças comem isso naturalmente. A relação que eu percebi com a natureza lá, ela é muito interessante, porque eles vivem em harmonia com a natureza.
mas também a natureza ela pode ser hostil. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Igual o jacaré. A gente pensa, não tem ataque de jacaré lá. A gente não viu nenhum ataque, né? É muito difícil, porque o jacaré tem muito peixe no rio, ele fica na dele, as crianças tomam banho na beira do rio, não tem ataque. Onça, por exemplo. A onça ela tá no meio do mato. Ela fica na dela, não mexe também com eles. Só que quando começa... Aí teve um caso, por exemplo, que eu não postei, porque também isso é um pouco polêmico, né? Mas é a realidade deles. A onça estava comendo os porcos. Aí os ribeirinhos mesmo foram caçar a onça. Aí mataram a onça, né? Aí depois acho que dividiram a carne da onça. E eles mesmos falam, a gente não quer porque é um bicho, né? A gente respeita, é um bicho bonito e tal, né? Mas atacou o nosso. Então, assim... Meio que sobrevivência. Há uma harmonia, mas há uma sobrevivência. Então, é você ou eu. É um pouco assim. E para comer também, às vezes tem que caçar, né? Quer dizer, é a forma que eles encontram, Sim, né? Isso, E como é que é a vida deles nessa casa? Assim, o banheiro é dentro? Tem banheiro? É dentro da casa? É fora da casa? Mas não tem saneamento básico. Depende do lugar. Por exemplo, no dia também que eu fui muito no banheiro, né? Eu fui no banheiro num bar. Por isso que o Jardel olhou pra... Ele tem experiências melhores. Na volta... Por isso que o Jardel olhou pra tu e falou, ué, Jardel, você não foi ao banheiro? Eu preferi me conter ao barco. Na volta, a gente voltando... Teve o banheiro que eu entrei que chama Tartaruga, que era um barco, né? Aí tava Tartaruga, mas era um banheiro normal, porque era barco. Mas eu parei numa casa flutuante que eu me pedi pra ir no banheiro. Ela, só vou preparar o banheiro ali. Aí eu entrei, era um quartinho, um depósito com o chão aqui. Uma das madeiras do chão tinham tirado, né? Então era só um buraco. Vai direto pro rio. Vai direto pro rio. Essa, na verdade, é a maior dificuldade, né, hoje dos ribeirinhos. Imagina. Essa questão do saneamento, porque eles vivem do rio. Então, eles tomam banho no rio, eles lavam a louça no rio, eles usam a água do rio para poder cozinhar, para poder tomar banho. Então, hoje, né, existe um projeto do governo federal para que as comunidades ribeirinhas, mas isso é muito difícil porque a região amazônica não compreende só ali Lábrea, né? Pelo contrário, a região amazônica é muito grande, né? Extensa em território. Então, assim, de que as comunidades tenham pelo menos uma bomba d'água que leve, algumas que nós fomos tinham já, que leva a água do rio até uma caixa maior. A maioria, na verdade, né? Das menores tinham também. E aí, então, ali nessa caixa maior, essa água passa por um tratamento e aí depois ela é distribuída para as famílias. Né? Então, existe essa preocupação e, de fato, assim, você pergunta talvez qual que é um dos maiores remédios que foram distribuídos no barco, é remédio para verme. Né? Então, todas as pessoas nós, inclusive, depois que voltamos, também tomamos, né? Porque a gente acaba tendo pelo peixe que come. Então, existe essa dificuldade, né? Mas como a gente sabe, o Arthur mesmo falava isso, é pela situação que estão. Né? Então, não tem outra opção, né? Não tem outra possibilidade a não ser assim. Hoje as casas têm, então tem torneira, tem chuveiro, tem, né? Tem um banheiro, também, a maioria das vaso casas sanitário. Só essa que não tinha. Hoje eles têm construído muita fossa, então para evitar também que essa matéria contaminada vá para o rio e aí contamine o rio. Né? Mas é um processo difícil, né? Devagar. As coisas lá funcionam muito devagar, né? Não é assim como nós aqui. Eles dormem em camas, dormem em redes? Em rede, né? Em rede? É costume, nós também. Acho que eles têm camas até algumas nas casas, mas assim, a maioria dorme em rede. Eles gostam muito da rede, porque lá as casas são pequenas. Então a maioria das casas, as casas são feitas de madeira, né? E tem 2 ou 3 quartos. Então essa é a estrutura da casa. Tem uma sala, uma cozinha, 2, 3 quartos. E as famílias são um pouco numerosas. Então, tem famílias que moram o pai, a mãe, os filhos, os netos, todos na mesma casa. Então, não tem muito espaço. Então, acaba que a rede ela é uma facilidade no sentido de que você, à noite, vai lá, ata a rede, você dorme, no outro dia você desata a rede e está ali um espaço livre para ser transformado em qualquer outra coisa. Né? Então eu vi mais rede também do que cama, mas com certeza a maioria das casas, ou algumas, talvez nas cidades, nos grandes centros, igual Canutama que nós somos, Belo Monte, Foz do Tapauá, Lábrea, as pessoas vivam menos com a rede. Mas as também dos bichos do chão também, né? Tem essa questão, né? Muito bicho, muito inseto, né? E com certeza vocês voltaram outros. Com certeza. Experiência. Teve uma mudança assim no pensamento de vocês? É porque a gente tem uma ideia de missão, né? É. A gente faz missão aqui, a missão é presente para a nossa vida. Todo ano a gente acabou de voltar de Marechal Floriano, por exemplo, a gente ficou uma semana lá, sempre faz missão no interior. Só que a gente fica muito na nossa bolha, né? Então, quando a gente sai e vê que existe
um mundo fora do nosso mundo, que é totalmente diferente, com outros desafios. Isso muda a nossa concepção de igreja. Para mim foi lindo perceber onde a igreja chega, né? É a igreja que está ali, né? Inclusive, quando eu tive a oportunidade de fazer a reflexão, a homilia, né, na minha celebração, nossa celebração, eu falei, né, a igreja não abandonou vocês, não esqueceu de vocês, né? Então é a força da igreja que chega, que leva, por mais que seja paliativo, mas é o alívio deles naquele momento, né? Que essas pessoas que vão em missão, assim como vocês, que vão leigos, né? Muitos leigos e tudo, eles vão com uma missão também, mas eles vão levar carinho, vão levar um apoio, vão conversar com essas pessoas, né? Você mesmo disse que ia lá na cidade, conversava com as pessoas. Então, vai muito além, né, também, quando a gente oferece isso. Quero desejar, assim, que esse caminhar de vocês seja com muita fé, né? Que a família esteja junto com vocês, né? Cada um do seu jeito, né? Cada um que vai... A comunidade que vai acolher vocês, acolham de coração. E depois, se quiserem voltar aqui para me contar novidades, eu vou adorar. Só chamar que a gente vem. Posso chamar, não posso? Pode. Então tá bem. Muito obrigada por terem vindo, tá? E vou deixar... Essas imagens foram muito legais para poder a gente mostrar e conhecer um pouquinho mais do trabalho de vocês. Muito obrigada. Venham mais vezes. Pode deixar. E eu agradeço a você também, sempre que me acompanha. Até o próximo episódio.